Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, Análise Técnica e Análise Fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Analisando o Bitcoin que desabou, ou seja, durante 2 dias ele explodiu, bateu ATH, alta histórica, e devolveu tudo coincidentemente. Com o anúncio, o governo dos Estados Unidos diz que não vai comprar Bitcoin para reserva e decepciona o mercado. O presidente Trump criou reserva da criptomoeda no início do mandato e o mercado esperava investimentos no ativo. Ou seja, ele mentiu ou não explicou direito, e não explicar direito também é uma forma de enganar os eleitores. Ele não explica direito e depois ele apresenta algo diferente do que todo mundo entendeu. E o Trump, ele não é burro. Então, temos os Estados Unidos dizendo que ia colocar o Bitcoin como reserva estratégica, o Donald Trump fazendo campanha para isso. Colocam como reserva estratégica do Bitcoin Bitcoins apreendidos. Então, os Bitcoins que já estavam apreendidos virou uma espécie de reserva estratégica, ou seja, não foi falado isso na campanha. E agora o governo americano diz que não vai comprar Bitcoin. O que todo mundo pensava antes das eleições era que o Trump, que o governo ia pegar a grana e ia vender ouro para comprar Bitcoin. E o preço do Bitcoin ia para 700 mil, para $1 bilhão. E muitos influencers que são bitcoiners maximalistas, eles pregaram isso, o Bitcoin vai para 700 mil, vai para $1 milhão, vai explodir. Se os Estados Unidos vai começar a comprar Bitcoin, todos os países do mundo também vão começar a comprar e vai virar a teoria dos jogos. Então tem muito vídeo de teoria dos jogos falando sobre isso. A questão é que as pessoas esquecem que políticos mentem ou explicam mal e planejam algo diferente do que eles fazem você entender na campanha propositalmente, mas eles vão fazer diferente. Então a gente tem essa reação do mercado, mas o Bitcoin ele continua em tendência de alta. Certo? Ele continua aqui no semanal em tendência de alta, ele está com o sinal Eagle ativado, um sinal Eagle do método Eagle, onde cada sinal Eagle tem a probabilidade de fazer aquelas 3 ondas de alta que vocês já conhecem. O sinal Eagle ocorreu aqui, primeira onda, e está fazendo aqui a segunda onda, a segunda onda de alta. Tem a chance de fazer a terceira. Se fizer aqui um pullback, ou seja, se romper a mínima, se fechar a semana assim, a gente está aqui no gráfico semanal, se fechar a semana desse jeito e romper a mínima desse candle, fará o pullback e a onda 2 foi concluída. Quando você tem a primeira onda e a segunda onda é curtinha, principalmente somente a sombra de um candle rompendo, isso indica falta de força para que o fractal se conclua e talvez se torne um fractal pequeno até chegar na terceira onda, podendo corrigir. Então talvez o Bitcoin ele enrole por aqui, volte a corrigir e fique sambando de lado por um tempo. Mas a tendência dele é de alta e ele tende a continuar a subir e romper aquele ciclo de 3 anos de alta e 1 ano de baixa. E sempre foi assim por mais de 10, 12 anos. E muitas pessoas acreditam que em 2026 será uma barra de baixa. Eu acredito que não, por conta da crise da IA gerando desemprego, etc., bolsas caindo, e as pessoas bancos quebrando, e as pessoas vão correr para o Bitcoin desesperadamente, criptomoedas em geral, ouro e prata também, para fugir deste colapso econômico que tende a suceder no mundo inteiro. Então tende a ser uma barra, essa barra anual aqui tende a ser menor, mas tende a ser positiva, e aqui também tende a ser positiva, mas menor, porque o Bitcoin está muito caro. Então vamos reforçar isso aqui. Pode ser que por 2 anos ele continue subindo, mas como ele é muito caro,
ele vai demorar, né, mais para chegar a $1 milhão, para valorizar 1000% é muito difícil, certo? Então ele tem essas condições de favorecimento para subir, mas pouco porque ele é muito caro e requer muito dinheiro para entrar nele, para ele valorizar 1000%, 10.000% nem se fala. Já a Monero, que é a cripto mais usada para pagamentos por conta da anonimidade dela, por conta da segurança que ela oferece, por conta dela te proteger contra esse tipo de coisa. Professora aposentada é sequestrada e criminosos pedem resgate de 3,3 milhões em Bitcoin. Polícia divulgou nesta quarta 13 que prendeu 4 pessoas pelo crime que aconteceu no Recife. A pessoa mexia com Bitcoin, o filho dessa moça, dessa professora, ele mexia com criptomoedas, empresa grande de criptomoedas, ele estava em Portugal e sequestraram a mãe dele e pediram resgate para ele. Por quê? Bitcoin, Monero, não importa. Basta um clique, você tem $1 milhão em Bitcoin, Monero, basta um clique, o sujeito transfere tudo para outra conta e some do mapa. O Pix, todavia, não. Você tem $1 milhão de reais em Pix, você não consegue transferir para nenhuma conta esse $1 milhão. Você tem que ir no banco, se identificar para o gerente e pedir para o gerente fazer esse 1 milhão, 2, 3 milhões. Então ninguém pode saber que você tem Bitcoin, Monero ou criptomoedas. E nem a Receita pode saber, porque os dados podem... Receita de um certo país, polícias de certos países não podem saber. Porque os dados em certos países, os dados vazam desses lugares por agentes criminosos do Estado, agentes da Receita Federal que são criminosos, são corruptos, são bandidos, policiais também que são criminosos, têm ligação com o crime organizado e vendem essas informações, etc. Ou eles mesmos se organizam para te sequestrar. Isso acontece, então você não pode deixar em certos países, principalmente um certo país que tem verde na bandeira, você não pode deixar eles saberem o quanto de criptomoedas você tem. Você pode até jogar ali deixar eles saberem um pouquinho, mas nunca tudo. Porque é uma questão de segurança. Tá? Então o anonimato vai impedir que você tenha esse problema. E pessoas que são influencers de Bitcoin, criptomoedas, infelizmente estão suscetíveis a isso, porque tem gente que pode achar que a gente é rico porque a gente está falando de cripto e sequestrar a gente ou pessoas próximas a gente, né? Então é uma exposição. Você não deve falar para ninguém que mexe com criptomoedas. Você tem que ficar quieto. E com Monero você consegue fazer os pagamentos anonimamente, ou seja, você tem lá X Monero, né? E você faz um pagamento pequenininho aqui, o RingCT, que tem a confidencialidade da quantidade, e o Ring Signatures da Monero impede de saber a quantidade. Com Bitcoin não. Você tem uma fortuna em Bitcoin, você comprou um bolo em uma padaria, já era. Vão saber o total de Bitcoins que você tem, qualquer pessoa. É pior do que Pix, a questão da transparência do Bitcoin. Porque é público, é blockchain, qualquer um por um site rastreia você e te monitora. Então esse é o problema da transparência. E tem canal de influencer de Bitcoin que fica defendendo transparência, que transparência é bom. Infelizmente, todos os benefícios da transparência têm que ser aniquilados e rejeitados para garantir a segurança das pessoas. Qualquer benefício que a transparência tenha, tem um prejuízo enorme para pessoas inocentes, como é o caso desse rapaz e da professora aqui. Então tem que ser tudo obscuro, não tem conversa. É uma questão de segurança. E a Monero faz isso. Se a Monero está desabando e você está com medo de comprar, você queria comprar a Monero aqui, quando ela estava subindo aqui, você queria comprar a Monero, você tem que se animar quando cai, tá? Então, por exemplo, nessa região da 8.9, pelo método Eagle, já é um método especulativo mais avançado, a gente faria
aportes de Monero aqui. Nessa queda faríamos aporte de Monero aqui. E agora está caindo de novo. A Monero está acima da média exponencial 89, em tendência de alta no semanal, e próximo dessa região de suporte aqui, próximo de 220 dólares. Então veja que quando bateu na 89 aqui, em 176 dólares, explodiu de uma maneira torrencial. Nessa queda muita gente ficou desesperado, ó. Nessa queda aqui. Foi justamente nesse fundo de poço aqui que deu essa explosão magnífica, deu para fazer trade, e você faria uma compra espetacular para longo prazo, para comprar e segurar Monero para longo prazo. E vem voltando para 89 de novo. Certo? Então é um bom ponto aqui de compra para você comprar. Lembrando, não é para você comprar como reserva de emergência, mas para lucrar, para ter poder de compra daqui a 6 meses, 1 ano, e no longo prazo principalmente. Lembre-se que apenas 300 bilhões, ou seja, um mercado cripto que tem potencial para 5 trilhões, até 10 trilhões dentro de 10 anos, o que é 300 bilhões em uma criptomoeda? O que é 300 bilhões? Nada. Uma cripto como a Monero, que está sendo usado para pagamento a rodo. Você tem sites sem KYC com swap atômico tipo NanSwap, Exolix. Você tem a Houdini Swap. Sem KYC você entra ali com Tor, ou então usando técnicas, usando o Tor para driblar a censura. Na Houdini Swap você tem que driblar a censura para você acessar, porque eles bloqueiam o Tor, mas você consegue entrar lá e consegue sem KYC fazer swap com Monero. E tem um monte de site assim, para você trocar Monero por outra criptomoeda. E eu fiz um vídeo no meu canal Leandro e Bob Cibersegurança e Criptomoedas sobre Monero pagando cartão de crédito virtual com Monero, para você pagar coisas via site, etc. Com esse cartão de crédito dolarizado, mas que entrou com Monero a recarga. Então, olha para onde está indo o mercado. Em 2017, 2021, não existia esse ecossistema para favorecer o uso de Monero para cartão de crédito virtual, para swap atômico, sem KYC, estilo o site do Tornado Cash. Hoje está viralizando esse tipo de coisa. E a Monero está predominante entrando nesses lugares. Porque o povo está cansado da transparência. Eles querem a privacidade, que é uma demanda, é uma questão de segurança. Portanto, a gente tem um favorecimento para a Monero ser usada significativamente. Da mesma maneira que o Bitcoin começou a ser usado torrencialmente, ele cresceu e explodiu para o valor que ele tem hoje. A Monero tende a crescer por conta do uso. E para um mercado de 10 a 6 trilhões de market cap geral de criptomoedas, 300 bilhões em uma criptomoeda boa não é nada. É uma mixaria, é uma fatia. E esses 300 bilhões entrando na Monero, ela vai para acho que é 16 mil dólares, né? Apesar de que, se acontecer daqui a 5 anos, o supply da Monero vai aumentar um pouco, eu não sei exatamente quanto que vai estar. Então, vamos arredondar aqui para uns 13 mil dólares cada Monero. Então, você vai comprando aqui, vai comprando na queda, vai comprando na crise. Quando os 300 bilhões entrar, você já está dentro, você comprou e segurou. Só que tem que ser um dinheiro que você só vai querer usar daqui a 10 anos. Não pode ser uma reserva de emergência, porque é instável, vai acontecer essas quedas, igual acontece no Bitcoin também. Então, temos uma criptomoeda com potencial torrencial para longo prazo, e pelo menos uns 300 bilhões nela eu acredito que ela chega. Chegar no mesmo nível do Bitcoin é difícil, né, para tirar todo o market cap do Bitcoin, para ela passar e ter dinheiro para entrar nela, é difícil dizer. Ela não precisa ficar em primeiro, ela precisa só valorizar justamente para que ela tenhamos poder de compra, para que a gente consiga, além da privacidade, usufruir de poder de compra e comprar as coisas mais baratas.
E agora a transparência, o BIS, né, que é aquele banco que quer controlar todos os bancos, etc. Ele quer começar a marcar bitcoins. Por quê? Porque ele é uma blockchain aberta, ele fica tudo aberto, etc. O Banco Central dos bancos centrais, né, o Banco dos Bancos Centrais, está propondo basicamente criar uma espécie de SPC Serasa dos bitcoins. Um sistema de pontuação de 0 a 100 para cada moeda, baseado no histórico de transações. Olha a transparência, o que está fazendo. Então o influencer que fica falando, Monero é transparente, então a Bitcoin é transparente, então você tem vários benefícios. Você pode saber se a pessoa está usando o Bitcoin corretamente, você pode rastrear bandidos, etc. Uma empresa pode provar com clareza a quantidade de bitcoins que tem. Com Monero não dá, na realidade dá. Com Monero você usa a view key, dá a view key e a senha publicamente para todo mundo ver, checar o quanto de Monero aquela empresa tem, e todo mundo vai ver ao vivo se está entrando ou saindo Monero daquela carteira. Mas o Bitcoin é mais claro ainda, não precisa nem disso. Se a pontuação for baixa, empresas e até usuários poderiam recusar receber aquele Bitcoin porque ele estaria contaminado por ligação a atividades ilícitas. Se isso for implementado globalmente, pode criar um mercado paralelo onde Bitcoins limpos terão valores diferentes de Bitcoins marcados. Exatamente. Isso já existe, né? Passa num CoinJoin e tenta vender seu Bitcoin na Binance, você vai ter o seu saldo bloqueado. Porque os bitcoins que passam em CoinJoins são bitcoins sujos. Você que recebe doação na internet, você que é influencer, recebe doação na internet de Bitcoin. Se algum criminoso tem ligação com o tráfico, ou bitcoins que passaram por terroristas, e alguém pegou esse Bitcoin que passou por terroristas e ele passou para você, deu uma doação para você em Bitcoin, toda a sua carteira de Bitcoin pode ser manchada. Você pode receber uma visita da polícia por causa disso. Já teve P2P que recebeu criptomoedas de organização terrorista, Bitcoin, recebeu Bitcoin de organizações terroristas e foi acusado de ter ligação com essa organização terrorista. E ele não tem nada a ver com isso. Às vezes o Bitcoin sujo, ele passou para o sujeito Y, e o sujeito Y enviou para você, que é o W aqui, e você fez o P2P com ele, né? Deu dinheiro, Pix para ele, etc. Você não tem nada a ver com isso aqui, você nem sabe disso aqui, e nem ele sabe. Às vezes ele pegou numa troca qualquer aí pela internet, em alguma plataforma, etc. Então é injusto isso, é injusto. Mas é assim que o mundo funciona. Então, com a XMR você consegue se proteger desta injustiça. Com o XMR você pode se proteger dessa injustiça. Então, por exemplo, também vai acontecer de você ter o XMR, a Monero, e trocar essa XMR por Bitcoin em algum site que tem XMR. O BIS vai dizer, opa, esse Bitcoin a gente não sabe quem é o dono. A carteira desse Bitcoin, nos nós, os logs dos nós desse Bitcoin, tá com Tor lá. É tudo com Tor, a gente não consegue identificar a pessoa. Então a gente não consegue saber quem é o dono desse Bitcoin. Eles podem dizer que isso aqui é um Bitcoin sujo. Quando você trocar Monero por Bitcoin também. Da mesma maneira que você passar pelo CoinJoin. Então esse é o problema da transparência, ou seja, daqui a pouco só vai valer Bitcoin de bancão, de certas exchanges. Você vai ter que comprar Bitcoin de lá e para vender você vai ter que mandar para lá de novo para o banco ou para alguma exchange grande e vender lá para ser tudo limpo. E dessa forma o Estado tem controle sobre você, consegue confiscar seus Bitcoins, etc. Isso ainda eu acredito que vai ocorrer. Esse tipo de censura. E vão conseguir? Vão perseguir quem tem bitcoins que não estão do jeito que eles gostam, que eles julgam que são bitcoins limpos. E o julgamento de que um bitcoin é limpo, basta estar nessa situação, ou seja, alguém trocou XMR por bitcoin, por swap atômico,
E a movimentação desses bitcoins aqui fica sempre pela rede Tor. Os logs dos nós que nós identificamos em nós remotos, caso a pessoa esteja usando nós remotos, são sempre pela rede Tor. Não existe um IP para a gente tentar identificar e correlacionar. Então a gente não consegue saber de quem é esse Bitcoin, está sendo movimentado aqui, está indo para o DeFi, está indo para staking em certas plataformas. Na Torchain dá para colocar Bitcoin lá e ganhar com staking, por exemplo. Então podem tentar censurar esse Bitcoin. Quando você for tentar vender ele, pode ser que não consiga, pode ser que o próprio alguns mineradores estão sendo monitorados e obrigados pela OFAC a bloquear transações. Esses mineradores vão tentar bloquear vão censurar essas transações. Esse Bitcoin supostamente sujo, porque ele é anônimo, ninguém sabe quem é o dono. Está ali no anonimato e por isso ele é sujo. Ou seja, esse nível de censura e de julgamento tende a ocorrer, já tende a ocorrer e já ocorre em alguns lugares. Se é um Bitcoin muito obscuro e ele está sendo obscuro no sentido que ninguém sabe quem é, ninguém tem logs de IP para correlacionar, nada. E se ele entrar numa exchange sem KYC, uma exchange tipo Kraken, mas você pode negociar, por exemplo, uma quantia pequena sem KYC. Se esse Bitcoin, mesmo em pouca quantidade, ele entrar lá dentro da Kraken ou de outra exchange que até um certo valor você não precisa de KYC, por ele ser um Bitcoin que ninguém sabe quem é o dono, a Kraken já pode travar a conta ou outra exchange e pedir o KYC. Eles vão querer saber. Só porque é um Bitcoin que está anônimo. E a pessoa que está operando ali com criptografia na comunicação, sem KYC dentro da exchange, não é identificado. Então isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Então esse é o problema da transparência. E muitos maximalistas, influencers, estão defendendo a transparência. Defendam que você gosta do Bitcoin porque ele vai valorizar, porque o Michael Saylor está comprando, porque muitos bilionários vão entrar. Mas defender transparência é contraditório. Olha só o que está acontecendo. Então tem que ser obscuro tudo para ter fungibilidade. E tá aí o S&P 500 explodindo, bombando. A gráfico semanal fechou com um tweezer button e rompeu a máxima do candle anterior. Fez um sinal Eagle antes aqui. Probabilidade de 3 ondas de alta. Fez a primeira, tem chance de fazer mais 2 ondas de alta. Essa onda de alta aqui em andamento pode chegar mais ou menos até aqui. Seria aí... Enfim, tende a fazer... A probabilidade é formar um fractal razoável. É primeira onda, segunda, terceira, quarta, quinta, mais ou menos desse tamanho, pelo menos. E subir mais a bolsa. Lembre-se que na crise de 2008, as bolsas também subiam, bombavam, e depois teve o crash. A gente já teve uma grande correção aí há um tempo atrás. E a gente vê que em pouco tempo, para você ver que é um sinal de fraqueza do mercado, você vê o mercado ele vai subindo e ele demorou meses aqui, ó, de novembro de 2024 para chegar nesse topo aqui, novembro de 2025. Não, chegou em março de 2025. Então de novembro de 2024 até março de 2025, o mercado ele valorizou aqui. Ele valorizou aqui, vamos pegar, ó, 46%. Ele devolveu praticamente esses 46%, ou a metade dele, em apenas um mês aqui, ó, de fevereiro até março, né? Um mês mais ou menos ele devolveu tudo. Agora está subindo de novo. Quanto tempo para romper esse topo aqui, onde houve esse mini crash aqui? Foi de abril até agosto. Ou seja, demorou 4 meses
para uma queda de um mês. E você vê também candlesticks pequenos, mostrando quando você tem um movimento de alta. E nas ondas de alta os candles são pequenininhos, a maioria dos candles são pequenos. E para essas ondas de alta se formarem, se estruturarem, demora mais tempo porque é um conjunto de um monte de candles pequenininhos. Só essa característica do preço mostra que o mercado está subindo fraco. Agora, se são candles grandões, marobozus, né? Candles grandes, etc. Daí é outra história, né? Candles gigantes lá tal. Em pouco tempo essas ondas se formam. Isso mostra a força extrema do mercado. Então, comprar ações hoje tem que ser cauteloso. Porque o mercado está perigoso, está suscetível a um crash significativo. Bom, Ibovespa se encontra em processo de correção provável, ou seja, ele iniciou um sinal Eagle aqui, fez a primeira e segunda onda e houve rompimento legítimo aqui, desativando este fractal, que teria a probabilidade de fazer a terceira onda e não vai fazer mais, por conta dessa quebra do fundo confirmado durante o desenvolvimento desse fractal. E a alta aqui eu tinha alertado que seria um bull trap para fazer uma correção e vir buscar a média 8,9 aqui. Então aqui ele continua em tendência de alta. Aqui pode ser um bom ponto de compra. Porém, como eu falo para você, a gente está numa situação no mundo que é uma crise de crédito. A crise atual do mundo é crise de crédito. Então, bancos tendem a quebrar, crashes tendem a ocorrer de maneira significativa. E muita coisa tende a colapsar. Então a gente tem um monte de empresa falindo, inadimplência geral acontecendo em muitos lugares, grandes empresas, o agro, por exemplo, está devendo muito para o Banco do Brasil, por isso que o Banco do Brasil está lucrando muito, porque o agro está inadimplente, então o Banco do Brasil está reclamando disso, por isso que o Banco do Brasil teve um lucro menor. Então tem inadimplência para todo lado. Em resumo, e tende a crescer a inadimplência. E na crise de crédito, o crédito some. Então, você pode ver, tenta pedir empréstimo nos bancos. Você vai ver que a maioria dos bancos, eles pedem para você depositar dinheiro no CDB deles, dinheiro em renda fixa deles, e usar isso como crédito. Ou seja, você quer 10 mil de crédito, então me dá um CDB, investe em CDB 10 mil reais, e o seu CDB vai ficar rendendo e vai ficar preso. E você pode usar o cartão de crédito para pagar suas contas, parcelar. Se você não pagar, a gente toma o CDB de você. Você não pode sacar os 10 mil em CDB porque você tem essa obrigação para conseguir crédito. Então, ou seja, você não está conseguindo crédito, você está conseguindo simplesmente um saldo para usar no cartão de crédito. É o que a maioria dos bancos estão fazendo. Por quê? Justamente porque as pessoas não estão pagando, pois estão passando dificuldade, muita gente está ficando desempregada. Procura aí na internet, né? O Brás está falindo no YouTube. Brás está falindo. É uma feira famosa lá em São Paulo, se eu me lembro bem, que 5, 3 horas da manhã, todo dia de segunda a sexta era lotado, você não conseguia nem andar. Hoje não tem quase ninguém, tá tudo fechado lá, tudo quebrando, tudo fechado. E não é só isso, a gente vê as lojas e comércios pelo Brasil inteiro sem movimento, com pouquíssimo movimento, etc. Porque é uma situação de crise de crédito e de inadimplência geral. E está atingindo todo mundo. E o desemprego sendo causado por isso. E o advento da IA fará com que o desemprego aumente ainda mais, porque um programador, ele equivale por 100. Eu equivalho por 100 programador usando IA, quando eu vou fazer meus programas e meus projetos aqui. Quando eu vou fazer as minhas pesquisas para obter soluções de anonimato e de cibersegurança, eu não preciso contratar pessoas. Com o IA, eu consigo otimizar a pesquisa onde eu sou equivalente a uma equipe de 20 especialistas. E eu consigo sozinho resolver o problema.
Isso gera favorecimento, custo baixo para o empresário, mas gera demissão. E com todo mundo demitido, na rua, sem emprego, não vão ter dinheiro para comprar as coisas. Então os empresários vão diminuir o custo, mas também não vai ter muito cliente, porque vai estar um monte de gente desempregada sem dinheiro. A IA vai causar isso, ela vai revolucionar o mundo, mas vai causar esse prejuízo extremo. Então, por isso que eu falo, você tem que ajuntar muito dinheiro, mesmo que você esteja ganhando bem, ajunta muito dinheiro, porque lá na frente você pode ter o melhor produto do mundo, você pode ter o melhor serviço do mundo, que não vai ter muito cliente, talvez. Talvez tenha, dependendo do que você faça. Eu espero ser um desses, onde eu vou estar fazendo coisas geniais e vão me contratar porque eu tenho um produto ou um serviço que tem demanda e só eu consigo fazer, ou poucos conseguem fazer como eu, então muita gente vai me contratar. Eu rezo para que eu esteja nesse estado. Mas muita gente vai ter produtos e serviços bons e não vai conseguir vender porque não vai ter cliente. E vai quebrar. Quebrou, durante o tempo que você ganhou dinheiro, você juntou muito dinheiro, você vai sobreviver. E tira o seu dinheiro dos bancos também, coloque em criptomoedas, exatamente porque nos bancos o seu dinheiro pode ficar travado lá, se o banco falir, pode sumir o dinheiro, se o banco falir, podem não te devolver, etc. Então pesquisem aí, né? O Brás está falindo no YouTube. Você vai ver vários vídeos para você ter ideia do que está acontecendo no Brasil. Mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Ouro continua congestionado. A probabilidade é ele romper esse triângulo para cima e bombar mais. Então comprar, como aqui é uma região de fundo, está caindo, está congestionado, é boa para fazer o seu aporte, pelo método Eagle. Quando está subindo, não. Quando cai, sim. E quando existe a probabilidade de cair e fazer uma grande correção, a gente não compra mais, espera a correção ABC ocorrer, para a gente comprar se houver probabilidade de não fazer a tendência de baixa, porque o ABC corretivo ele pode culminar nessa tendência de baixa. Então tem que analisar as probabilidades de continuar a tendência de alta. O ouro tende a continuar a fazer esse ABC corretivo quando ocorrer o padrão que vai denunciar essa estrutura que poderá ser feita, mas ele tende a bater na 89 e voltar a explodir e continuar subindo em 2026, 2027, durante toda a crise. Então o ouro tende a subir e bombar, a prata também tende a continuar a subir e bombar, etc. Então, pessoal, para você aprender análise técnica, análise gráfica para saber o timing certo de investir, ou seja, você quer fazer o DCA, aportes para uma carteira de criptomoedas ou de ações, usando análise fundamentalista. Então você consegue, pelo gráfico, dentro até 6 meses, saber que vai cair, saber que aqui vai ser o fundo, saber que começou a tendência de alta. Então você compra aqui, você evita comprar nessa queda. Quando está subindo, nas quedas você acerta os fundos, é possível, nem sempre acerta. Possível topo e correção forte para comprar no fim da correção. E daí você evita comprar o topo para comprar lá embaixo, igual está acontecendo com o Monero agora caindo. O método Eagle manda comprar Monero agora. Tudo isso 100% pelo gráfico, você consegue decifrar a psicologia do mercado e saber o timing certo de operar, de comprar, fazer o seu aporte para longo prazo. E também fazer trades, ou seja, você quer fazer trades? Quer fazer trades nas minhas redes sociais, vê no meu YouTube lá na comunidade do YouTube, 15 de agosto aí a data. Eu coloquei um trade da Cardano que foi passado no grupo de sinais. Quando você compra o curso, para você aprender essas técnicas, você compra o curso Trader Holder Eagle Signals, que é multimercado, criptomoedas, forex, ações e futuros, 100% gráfico para todos os mercados. E tem para criptomoedas a parte fundamentalista, exclusivo para você montar a carteira. E você ganha de graça o grupo de sinais quando você compra o curso. No grupo de sinais, eu passei um sinal da Cardano que foi justamente isso. No fundo do poço, compra barra pesada na Cardano para trade e saímos lá próximo do topo
E agora a Cardano está caindo, enquanto a maioria da manada, que se diz analista gráfico profissional, fica mandando comprar topo. Então o gráfico funciona, eu provo, não acerto todos, erro também, tomo stop, tá? Mas eu tenho, o método Eagle tem uma qualidade profissional e assertiva de acertos. E pelos acertos você tem uma vantagem absurda no longo prazo para holding e para fazer trade. Você acerta trades que rendem muito e dá para lucrar bastante no longo prazo. Quando você acerta, ganha muito, quando perde, perde pouco. Com relação a sequestros, a aqueles problemas de privacidade, curso Ultra Anonimato Red Pill. Não adianta você ter uma hardware wallet, se sabem o quanto de Bitcoin você tem, vão atrás de você. Com o curso Ultra Anonimato Red Pill, você consegue anonimato para vencer guerras. Ele é projetado para você vencer guerra, impedir que a informação seja obtida mesmo com as melhores técnicas para extração de informação. Ele é projetado para destruir tudo a nível militar. Então ele é para vencer guerra mesmo. É barra pesada, curso barra pesada. E a consultoria personalizada Ultra Anonimato Red Pill é para construção de setups, programas, soluções particulares e personalizadas para atividades que você quer, principalmente para leigos conseguir executar técnicas de anonimato profissionais com facilidade, com ferramentas que eu poderei estar construindo. Você pode também contratar este serviço. Vou ficar por aqui, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até mais.